Imagine a seguinte cena. Você está em casa, tranquilo, talvez assistindo a televisão ou lendo um jornal, quando de repente sente uma pressão estranha no peito. Uma dor que aperta, um desconforto diferente de tudo que já sentiu. Sua respiração fica curta, o suor frio aparece e, por um instante, o medo toma conta. Será que eu estou tendo um ataque cardíaco? E se eu estiver sozinho, o que posso fazer para salvar minha própria vida? Essa situação, infelizmente, não é rara entre pessoas com mais de 60 anos. Na verdade, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 70% dos ataques cardíacos em idosos acontecem dentro de casa. E, em muitos casos, quando a pessoa está sozinha. Por isso, o tema de hoje é tão importante. O que fazer de imediato se você sentir que está tendo um ataque cardíaco e não há ninguém por perto para ajudar? Isso pode ser a diferença entre a vida e a morte. E não estou exagerando. Muitos acreditam que na hora de um infarto basta esperar pela ambulância ou tomar um comprimido qualquer. Mas existem ações específicas, comprovadas pela ciência, que aumentam muito as chances de sobrevivência se aplicadas nos primeiros minutos de crise. Antes de mais nada, quero que você entenda. Um ataque cardíaco não é um evento súbito e imprevisível como um raio que cai do céu. O corpo costuma avisar. Ele envia sinais discretos que podem ser ignorados ou confundidos com mal-estar passageiro. E é justamente aí que mora o perigo. A maioria das mortes por infarto acontece porque a pessoa não reconhece esses sinais ou não sabe o que fazer sozinha para se manter viva até a chegada do socorro. Talvez você esteja se perguntando agora, mas será que eu conseguiria agir certo nessa hora? Será que minha idade não atrapalha? Será que eu tenho força suficiente para reagir? Essas dúvidas são normais. Por isso, neste vídeo, vamos conversar de maneira simples, direta e sem complicações sobre as 7 ações que todo idoso deve conhecer para sobreviver a um ataque cardíaco sozinho. São passos realistas, que você pode colocar em prática mesmo que esteja com pouca energia ou sentindo dor. E o mais importante, sem precisar de equipamentos especiais ou medicamentos difíceis de encontrar. Você vai ver que prevenir e agir de forma correta não é complicado. Não é preciso ser atleta, nem ter habilidades especiais. Basta ter a informação certa e a atitude correta. Vamos falar de sinais silenciosos que aparecem dias antes do ataque, aqueles que a maioria ignora, achando que são apenas cansaço ou má digestão. Vamos também mostrar a importância de manter uma aspirina sempre por perto para os casos de emergência e de como um simples movimento de tosse pode ajudar o coração a continuar batendo no momento crítico. E não para por aí. Você vai descobrir como controlar a respiração, manter a calma, ligar para o socorro do jeito certo e até como posicionar o corpo para evitar o pior enquanto a ajuda não chega. É claro que ninguém gosta de pensar nisso. É desconfortável imaginar que um ataque cardíaco pode acontecer com a gente. Mas a verdade é que depois dos 60 anos, o risco é real. E se preparar é um gesto de amor à vida. Não só à sua vida, mas também àqueles que te amam e querem você por perto por muitos anos ainda. Quando você sabe o que fazer, o medo diminui, a confiança aumenta. E acredite, isso faz diferença na hora da emergência. Uma pessoa calma e bem orientada tem muito mais chances de sobreviver do que alguém que entra em pânico porque não sabe como agir. Por isso, neste vídeo, vamos tratar esse assunto com todo o cuidado e respeito que ele merece. Não com alarmismo ou terror, mas com informação segura, validada por cardiologistas e baseada em estudos reais. Porque conhecimento é poder, e nesse caso, poder de salvar a própria vida. Para começar, é importante entender que o coração dá avisos. Ele nunca para de repente, sem antes dar algum sinal. E esses sinais precisam ser reconhecidos para que você possa agir rápido. Por exemplo, uma dor estranha na mandíbula ou no braço esquerdo que aparece sem motivo. Um cansaço fora do comum, mesmo sem esforço físico. Falta de ar repentina enquanto está em repouso. Náuseas, tontura.
Esses são alguns dos alertas que o corpo envia antes de um infarto e que muitas vezes são ignorados. Além disso, hábitos de prevenção são fundamentais para reduzir o risco de um ataque cardíaco e aumentar a capacidade do corpo de resistir caso ele aconteça. Uma alimentação rica em gorduras boas, como o azeite de oliva e castanhas, a prática regular de caminhadas leves e o controle do estresse são atitudes que fortalecem o coração a longo prazo. Mas e se mesmo assim o ataque cardíaco vier? Aí entra o foco principal deste vídeo. As 7 ações que você precisa conhecer e que podem salvar sua vida se você estiver sozinho quando ele acontecer. Vamos falar de cada uma delas com detalhes, exemplos e dicas práticas, para que você se sinta seguro e preparado. E não importa a sua idade, seja você um jovem de 60 ou alguém de 85 anos, essas informações são valiosas e podem ser aplicadas por qualquer pessoa em qualquer situação. Você não precisa ter força de atleta nem resistência de maratonista. Precisa apenas saber o que fazer no momento certo, do jeito certo. E antes que você pense, mas isso é coisa rara, não acontece com todo mundo. Saiba que o infarto é a principal causa de morte no Brasil entre pessoas com mais de 60 anos. Ou seja, é um risco real, presente na vida de milhões de pessoas, inclusive na sua. Mas, com informação e atitude, esse risco pode ser controlado. Você pode se proteger, você pode sobreviver e mais, pode ajudar outras pessoas ao seu redor, amigos, familiares, vizinhos, que talvez não saibam o que fazer nessa situação crítica. Por isso, acompanhe até o final deste vídeo. Porque nas próximas partes eu vou mostrar, de maneira simples e detalhada, as 7 ações que aumentam suas chances de sobrevivência em um ataque cardíaco, mesmo que você esteja sozinha. São atitudes pequenas, mas que podem fazer uma diferença enorme. Afinal, o que está em jogo é a sua vida, e nada é mais importante do que isso. Estamos só começando esta conversa, e o que vem a seguir pode ser decisivo para o seu futuro. Então, respire fundo, fique atento e vamos em frente. Porque aprender a se cuidar é sim o primeiro passo para viver mais e melhor, com saúde e autonomia depois dos 60 anos. Se você chegou até aqui, já entendeu o quanto é importante reconhecer os sinais de um ataque cardíaco e saber que o corpo avisa antes de algo mais sério acontecer. Mas o que exatamente você deve fazer se perceber que esses sinais estão surgindo e você está sozinho em casa? Muita gente acha que vai entrar em pânico ou não vai ter forças para reagir. Mas a verdade é que existem atitudes simples ao alcance de qualquer pessoa que podem aumentar e muito suas chances de sobreviver até que a ajuda chegue. Vamos conversar agora sobre essas 7 ações que, segundo especialistas em cardiologia, podem literalmente salvar sua vida. E o mais importante, você não precisa ter força física ou ser jovem para colocá-las em prática. São medidas fáceis que qualquer pessoa com 60, 70 ou 80 anos consegue fazer sem grandes dificuldades. A primeira atitude é surpreendente para muita gente. Tossir forte, repetidamente, de maneira intensa. Sim, tossir. Quando você tosse forte, o peito se contrai e comprime o coração, ajudando a manter o fluxo sanguíneo por mais tempo. Essa manobra serve para estimular o coração a continuar batendo até que o socorro chegue. E atenção, essa tosse precisa ser feita com força, como se você quisesse expulsar algo dos pulmões, e deve ser repetida de 1 em 1 segundo. Isso não substitui o tratamento médico, claro, mas pode fazer o sangue circular minimamente e manter o cérebro funcionando por tempo suficiente até a chegada da ambulância. Mas tossir sozinho não basta. A segunda atitude é buscar imediatamente o telefone para pedir ajuda. Não tente ser herói ou suportar a dor esperando que passe. Ligue para o serviço de emergência o mais rápido possível. É fundamental dizer ao atendente que você está sozinho e que acredita estar sofrendo um infarto. Dessa forma, o socorro será priorizado.
E lembre-se de manter a calma ao falar. Quanto mais claro você for, mais rápida será a resposta da equipe. A terceira medida é destrancar a porta da sua casa. Isso parece um detalhe pequeno, mas é um dos pontos mais esquecidos em casos reais. Muitos idosos chamam socorro e desmaiam antes que a equipe chegue. E se a porta estiver trancada, o acesso dos paramédicos será atrasado, o que pode ser fatal. Por isso, depois de ligar para o resgate, vá com calma até a porta e a deixe destrancada. Se possível, deixe um bilhete visível ou mantenha a porta entreaberta para facilitar a entrada da ajuda. A quarta atitude é escolher a posição certa para o corpo. Deitar de costas com a cabeça levemente elevada pode ajudar a reduzir o esforço cardíaco. Nada de se jogar no chão ou tentar andar pela casa. Quanto menos esforço, melhor. Se sentir tontura, sente-se devagar e apoie as costas numa parede ou no sofá. Isso ajuda o coração a bombear o sangue sem a resistência da gravidade e evita quedas perigosas. A quinta recomendação é tomar uma aspirina, se você tiver uma à mão e não tiver contraindicações do seu médico. A aspirina age afinando o sangue e pode desobstruir parcialmente a artéria comprometida, melhorando o fluxo sanguíneo até o hospital. Mas atenção, essa medida só é válida se você tiver certeza de que pode tomar o medicamento. Caso tenha alergia ou problemas gástricos sérios, não use e não tome qualquer outro remédio sem orientação médica. Aqui vale aquele velho conselho: melhor prevenir e já conversar com seu cardiologista sobre manter uma aspirina sempre à disposição, especialmente se você tem risco cardíaco. O sexto ponto é evitar qualquer esforço desnecessário. Isso mesmo, não tente arrumar a casa, buscar documentos ou fazer ligações demoradas. Seu corpo está em situação de emergência e precisa de toda a energia possível para manter o coração funcionando. Fique quieto, respire devagar e economize forças. Um mínimo esforço pode piorar o quadro, acelerar o batimento cardíaco e levar a uma parada total. E a sétima atitude é justamente essa: controlar a respiração. Parece simples, mas é essencial. Inspire profundamente pelo nariz, segure o ar por alguns segundos e solte devagar pela boca. Repita isso várias vezes. A respiração lenta reduz a ansiedade, melhora a oxigenação do sangue e ajuda o coração a manter um ritmo mais estável. Quanto mais calmo você estiver, maiores as chances de seu corpo resistir até a chegada do socorro. Evite hiperventilar ou prender o ar por muito tempo. Essas 7 medidas já salvaram muitas vidas. Uma história real que ilustra bem isso é do Sr. Antônio, de 72 anos, morador de Belo Horizonte. Ele estava sozinho em casa quando começou a sentir dor no peito e falta de ar. Lembrou das orientações que tinha visto num programa de saúde. Começou a tossir forte, ligou para o SAMU, destrancou a porta e se deitou no sofá com a cabeça elevada. Enquanto esperava, manteve a respiração controlada e tomou uma aspirina que guardava na gaveta da cozinha. Os médicos chegaram em 15 minutos e confirmaram um infarto. Graças a essas ações simples, Antônio sobreviveu sem sequelas graves. Hoje, ele conta essa história para os amigos e reforça: saber o que fazer fez toda a diferença. O mais importante de tudo isso é entender que essas atitudes não exigem força física. Não importa se você tem 60, 75 ou 85 anos. São ações acessíveis, possíveis até para quem tem limitações de mobilidade. E não se preocupe se achar que na hora vai esquecer alguma coisa. O simples fato de você ter assistido a este vídeo já aumenta suas chances de lembrar dos passos principais caso precise um dia. Mas é claro que não basta apenas saber o que fazer na emergência. Essas medidas são essenciais para o momento crítico, mas existe algo ainda mais importante: preparar o corpo e a mente para que essa situação nem aconteça, ou, se acontecer, que o impacto seja muito menor. E é exatamente sobre isso que vamos falar na próxima parte: como criar hábitos e fortalecer o organismo para reduzir drasticamente o risco de um infarto no futuro. Porque cuidar do coração não é só agir na hora da crise, é construir saúde todos os dias. Depois de entender quais atitudes podem salvar sua vida no momento de um ataque cardíaco, é hora de falar sobre algo ainda mais poderoso: como evitar que esse momento chegue.
E a boa notícia é que isso está em grande parte nas suas mãos. Muita gente acredita que depois dos 60 anos não há muito o que fazer para mudar a saúde do coração. Mas a ciência e os médicos garantem: pequenas mudanças no estilo de vida podem reduzir drasticamente o risco de infarto, mesmo para quem já passou dos 70 ou 80 anos. E a melhor parte é que essas mudanças não exigem sacrifícios impossíveis nem revoluções radicais no dia a dia. São atitudes simples, fáceis de aplicar e que fazem diferença real no seu bem-estar e na saúde do seu coração. Vamos começar pela caminhada. Se existe um remédio natural e gratuito para o coração, esse remédio se chama movimento. Caminhar 20 a 30 minutos por dia de maneira leve e confortável, sem pressa, já é o suficiente para ativar a circulação, fortalecer o músculo cardíaco e melhorar o funcionamento das artérias. Não é necessário correr, nem fazer academia. Uma volta no quarteirão, uma ida à padaria a pé, subir alguns lances de escada em vez de usar o elevador, tudo conta. O segredo é manter o corpo em atividade constante. Estudos mostram que idosos que caminham regularmente têm risco até 50% menor de sofrer infartos do que aqueles que levam uma vida totalmente sedentária. E isso independe da idade. Quanto antes você começar, melhor. Mas mesmo quem já tem 70 ou 80 anos pode colher benefícios em poucas semanas. Outro pilar fundamental é a alimentação. O que você coloca no prato todos os dias pode ser um veneno ou um remédio para o seu coração. Alimentos ricos em ômega 3, como peixes de águas frias, salmão, sardinha, e sementes de linhaça e chia, ajudam a reduzir a inflamação das artérias e evitam a formação de placas de gordura que entopem os vasos. Frutas vermelhas, uvas, nozes e castanhas são fontes poderosas de antioxidantes que combatem os radicais livres e protegem as células do coração. E claro, vegetais frescos, folhas verdes, azeite de oliva extra virgem e grãos integrais devem ser a base da alimentação diária. O ideal é reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados, açúcar refinado e gorduras trans, que prejudicam diretamente a saúde cardiovascular. Mas não precisa abrir mão do prazer de comer. O segredo está no equilíbrio, na variedade e na qualidade do que você escolhe para se alimentar. O sono também é um aliado indispensável. Dormir bem, pelo menos 7 a 8 horas por noite, permite que o corpo se recupere, o coração descanse e os níveis de pressão arterial sejam regulados naturalmente. Estudos comprovaram que a privação de sono aumenta o risco de hipertensão, diabetes e infarto. Por isso, criar uma rotina de sono tranquila, com horários regulares, ambiente escuro e silencioso, faz mais diferença do que muita gente imagina. Outro fator crucial é o controle do estresse. O coração sofre quando a mente vive em alerta constante. Preocupações excessivas, ansiedade, raiva reprimida, tudo isso libera hormônios como o cortisol e adrenalina que sobrecarregam o sistema cardiovascular. Encontrar maneiras de relaxar é fundamental. Ouvir música, praticar meditação, fazer jardinagem, conversar com amigos, passear com o cachorro. Atividades simples que acalmam a mente e dão prazer têm um efeito direto no coração, reduzindo os batimentos acelerados e a pressão arterial. E, para provar que nunca é tarde para mudar, quero compartilhar a história inspiradora da Dona Lourdes, de 68 anos. Ela sempre levou uma vida sedentária, com alimentação desregrada e sono ruim. Até que, há 2 anos, sofreu um infarto leve que serviu de alerta. Assustada, decidiu mudar tudo. Começou a caminhar todos os dias no parque perto de casa, aprendeu a preparar refeições mais saudáveis, reduziu o sal, o açúcar e passou a dormir melhor. Também começou a praticar respiração profunda e relaxamento antes de dormir. O resultado? Perdeu peso, ganhou disposição, controla melhor a pressão e, segundo o cardiologista, hoje tem um coração mais forte do que muitos jovens. E o mais importante, sente-se viva, autônoma e feliz. Dona Lourdes sempre diz: achei que fosse velha demais para mudar, mas nunca é tarde para cuidar da gente. Essa história mostra exatamente o ponto mais importante deste vídeo. Não importa a idade, sempre há tempo para fortalecer o corpo e o coração. Mesmo quem já passou por um infarto
pode melhorar sua saúde, viver mais e melhor, com energia e autonomia. As mudanças não precisam ser radicais nem difíceis. Basta começar com passos pequenos. Uma caminhada curta, um prato colorido no almoço, uma noite bem dormida, um momento de relaxamento por dia. O coração agradece, o corpo responde e a vida fica mais leve. No fim das contas, tudo se resume a escolhas simples feitas todos os dias. Pequenos gestos, pequenos hábitos que, somados, constroem um futuro diferente, com mais saúde, mais vitalidade e mais anos de vida para aproveitar o que realmente importa. E essas escolhas estão sim ao seu alcance a partir de agora. Chegamos ao final deste vídeo e eu quero que você leve consigo uma mensagem muito importante. A sua vida ainda tem muitos momentos bonitos pela frente. Sim, mesmo depois dos 60, dos 70 ou dos 80 anos. Não importa a idade que você tem agora, o seu corpo, o seu coração e a sua saúde ainda podem surpreender você de maneiras incríveis. Basta decidir que, a partir de hoje, você vai cuidar um pouquinho melhor de si mesmo. Sem culpa, sem peso, sem obrigação. Só com o desejo sincero de viver mais, com mais energia, mais alegria e mais autonomia. Talvez você esteja pensando que já passou da hora, que já não vale mais a pena começar a se cuidar, ou que as doenças já se instalaram e nada pode mudar. Mas isso não é verdade. O seu corpo tem uma capacidade extraordinária de regeneração e resposta. Pequenas mudanças diárias fazem uma diferença imensa a longo prazo. Um copo de água a mais, uma caminhada curta, uma escolha saudável no prato, uma boa noite de sono, tudo conta. Cada atitude é um investimento no seu coração, na sua respiração, nos seus músculos, no seu bem-estar. Prevenção é, acima de tudo, um ato de amor próprio. Quando você decide cuidar de si mesmo, está dizendo para o seu corpo: eu me importo com você. E ele responde. O cansaço diminui, a disposição volta, a confiança cresce. Você sente vontade de sair de casa, de ver os netos, de caminhar na praça, de viajar, de viver plenamente. E isso não é sonho, não é teoria, é realidade para milhares de pessoas que decidiram mudar a rotina um passo de cada vez. Gente como a Dona Lourdes, cuja história você acabou de conhecer. Gente como você, que também pode começar hoje. E mais, cuidar do coração não é só cuidar de você, é cuidar de quem você ama, dos filhos, dos netos, dos amigos, da família. Eles querem você por perto, com saúde, com alegria, com vontade de viver. Cada pequena atitude que você adota também é um presente para eles. Um gesto silencioso de carinho, de presença, de futuro. Porque estar bem é estar disponível para os momentos que importam. Um almoço em família, uma conversa gostosa na varanda, uma brincadeira com as crianças, um passeio no fim de tarde. Por isso, antes de terminar, eu quero fazer um convite muito especial. Que você compartilhe este vídeo com quem você ama. Com aquela amiga que também precisa se cuidar, com o vizinho que vive dizendo que está sem forças, com um parente que já passou por um problema de saúde e precisa dessa motivação. Vamos espalhar essa mensagem de esperança, de possibilidade, de vida. E mais, deixa aqui nos comentários a sua experiência. O que você já faz para cuidar do coração? O que você aprendeu hoje e pretende começar a fazer? Tem alguma dúvida? Alguma dificuldade? Escreva. Sua participação pode inspirar outras pessoas, criar uma rede de apoio, de troca, de força. Lembre-se, a vida não acabou aos 60, 70 ou 80 anos. Ela pode, na verdade, estar só começando, com mais qualidade, mais cuidado, mais presença, com saúde de verdade, sem dor, sem medo, sem limitações desnecessárias. Tudo o que falamos aqui hoje não é para assustar você, mas para libertar você da ideia de que não há mais o que fazer. Sempre há. Sempre há um novo passo possível, uma nova escolha, uma nova chance. E sabe qual é a maior verdade de todas? Cuidar do coração é simples, não exige grandes investimentos nem sacrifícios impossíveis. Só pede constância, um pouquinho todos os dias, como quem cuida de uma planta, de um jardim. É esse cuidado diário que transforma a saúde e prolonga a vida. E você merece viver muito mais, com qualidade, com alegria, com independência. Por isso, fique com essa certeza. Você ainda tem muito o que viver. Muitos momentos felizes, muitas surpresas boas, muitas alegrias inesperadas.
Seu corpo pode se renovar, sua energia pode voltar, sua vontade de viver pode crescer. E tudo começa nas pequenas escolhas que você faz hoje, no prato de comida saudável, na garrafa de água que você decide beber, na caminhada curta que você resolve dar, na noite bem dormida que você se permite ter. A decisão está em suas mãos e o futuro também. Não deixe para depois, comece agora, com carinho, com calma, com confiança, porque a vida é preciosa demais para ser desperdiçada e você merece aproveitá-la por completo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Cuide-se bem e até o próximo vídeo.